Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 10 de março de 2024. Você sabe o que nós comemoramos, o que nós lembramos hoje? Justamente o Dia do Conservador, né? E como há tanta polêmica, tantos equívocos, distorções acerca do conservadorismo, eu preparei uma aula, né, sobre o assunto. Na verdade, eu tenho duas aulas sobre esse tema, né? Logo, logo eu já falo aí da bibliografia, mas hoje é apenas uma breve introdução, né? Então seria um compacto, um resumo da primeira aula, tá? Para que vocês tenham uma noção baseada em obras, né, bibliográficas, em referências assim respeitadas no meio acadêmico sobre o que é o conservadorismo, né? Deixar um pouco de lado o senso comum, o achismo, né? E irmos mais para os fundamentos filosóficos, teóricos, do conservadorismo. Feito? Bem, então vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação. Qualquer momento, tá, Fred? Se quiser ir interromper, se quiser dar alguma contribuição, fica à vontade. Vamos lá, introdução ao conservadorismo, né? O que é o conservadorismo? Quando a gente fala em conservadorismo, principalmente no Brasil atual, muitas pessoas vão associar a figuras políticas, né? Presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson, os britânicos, né, associariam ao Boris Johnson e principalmente Margaret Thatcher, os americanos ao presidente Ronald Reagan e aqueles que são do meio acadêmico, que são ali das ciências humanas, que estão inteirados do assunto, vão associar o filósofo Edmund Burke, né? Mas vamos lá, né? O que vem a ser o conservadorismo? Olha, o filósofo britânico já falecido Roger Scruton, ele dizia que o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas, certo? Então, todas as pessoas de algum modo, são conservadoras. Todas as pessoas querem conservar alguma coisa, compreende? E tem aquele ditado, né, que alguns atribuem ao Churchill, não sei se o Churchill realmente disse isso, né? Que quem não foi socialista até os 20 não teve coração e quem permaneceu socialista depois dos 20 é porque não tem cérebro, né? Mas à medida que vamos amadurecendo, é normal que venhamos a nos tornar mais conservadores, né? Por quê? Vamos tendo uma consciência de que realmente é muito difícil construir, por exemplo, um patrimônio, né? É difícil constituir uma família, né? Tem muitas dificuldades, muitos obstáculos. Então, é natural que um homem, que uma mulher, né, que tenham atingido a maturidade, queiram preservar, né, as coisas admiráveis, porque elas podem ser facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas, né? Quando eu falo que todos nós temos um pouco aí de conservador, né? Podemos pensar em várias situações aí do dia a dia que as pessoas conservam algo, alguma coisa e nem se dão conta, né? Da importância disso, fazem isso, né? Automaticamente, mas são posturas assim, na sua essência conservadoras. Então pensa, por exemplo, em quem quer conservar o meio ambiente, certo? Quem quer preservar a vida animal, etc. Temos o caso aqui desse professor, né? Um professor lá do interior de Pernambuco, né? Há alguns anos atrás, a história dele teve uma repercussão que ele começou a plantar árvores lá na cidade dele por conta própria, né? Sem depender de ninguém, de nenhum empresário, nenhum governo, começou a plantar árvores, começou a reconstituir a mata ciliar, né, ali do rio que corta ali a cidade de Aliança, no interior de Pernambuco.
E ele começou isso há 50 anos e não parou mais, assim, né? E eu achei interessante a história que ele relatou, né, que logo na entrada da cidade ele plantou algumas palmeiras imperiais, né, árvores muito bonitas, né? E pessoas iam à noite lá e furtavam as árvores, né? E o que que ele fazia? No dia seguinte ele ia lá e replantava, plantava de novo ali as árvores que estavam falhando, né? As mudas que tinham sido levadas, né? Então é um exemplo de uma postura tipicamente conservadora, certo? Aqui no centro de Vitória, nós temos aí o nosso herói, né? Herói para os conservadores e muitas vezes criticado pelos progressistas, os esquerdistas, né? Que é o empresário Eugênio Martini, que tem uma loja ali de celulares ali na região da Costa Pereira. E ele começou a espalhar flores, né? Ele criou o jardim comunitário numa área degradada ali perto ali da Costa Pereira também, perto da loja dele, espalhou vasos de flores ali pela escadaria São Diogo e também espalhou câmeras, né, para proteger aí o jardim dele, até a loja dele, de assaltos, enfim. A história dele foi contada num curta-metragem chamado O Jardim Secreto, da Chay Peled, né, uma cineasta aqui do Espírito Santo. Muito bem. Nós temos aqui os 10 princípios conservadores do Russell Kirk, e eu não vou me aprofundar neles hoje, né? Talvez num outro momento, porque nós temos uma aula específica para tratar desses 10 princípios conservadores, né? Do livro A Política da Prudência, um livro que eu recomendo muito. Então, o conservador acredita que existe uma ordem moral duradoura. Ele adere ao costume, à convenção, à continuidade. Os conservadores acreditam no que pode ser chamado de princípio da prescrição. São guiados por seu princípio da prudência, né? Prestam atenção ao princípio da diversidade. A sociedade humana é muito diversa, então é natural que o conservador rejeite ideologias que colocam as pessoas numa camisa de força, né? Ideologias coletivistas como o comunismo, o nazismo e outras ideologias assim, porque a sociedade humana é diversa e o conservador aprecia isso, certo? Os conservadores se purificam por seu princípio da imperfeição, né? A natureza humana é imperfeita e nós teremos que lidar com isso, certo? Os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade são intimamente relacionadas, né? Se você começa a atacar a propriedade, automaticamente a liberdade vai ser atacada e vice-versa. Conservadores suportam ações comunitárias voluntárias, então nós não temos nada contra quem quer fundar um partido político, quem quer fundar um sindicato, um grêmio estudantil, né? Desde que seja uma associação voluntária. A partir do momento que existe, por exemplo, um imposto sindical, como foi criado o Getúlio Vargas, na era Vargas, e durou até 2017, 2018, né, quando foi revogado pela reforma trabalhista, então aí o conservador ataca, critica. Por quê? O imposto sindical, então, retirava, né, o equivalente a um dia de trabalho do trabalhador para sustentar os sindicatos. Então, não há aí o princípio da adesão voluntária, é o compulsório, né? Metem a mão no seu bolso para sustentar um sindicato. Não é por aí. O conservador rejeita esse tipo de atitude. O conservador percebe a necessidade de prudentes restrições ao poder e às paixões humanas, né? E talvez seja esse ponto aqui que mais distancia o conservador do libertário, né? Porque o libertário é contrário a qualquer tipo de governo, né? Já o conservador ele acredita que sim, um governo, né? Claro, mínimo, um governo que não vai invadir as liberdades individuais, mas que é necessário que exista um governo, instituições como a polícia, enfim, que vão restringir ali a esfera de ação individual, de algum modo, né, para que haja ordem na sociedade. O conservador compreende que essas permanências e mudanças devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa, certo? Então, são os 10 princípios conservadores aí do Russell Kirk. Bem, a verdade no conservadorismo, né?
Roger Scruton lembra que o negócio do conservadorismo não é corrigir a natureza humana ou moldá-la segundo uma concepção ideal de um ser racional. O conservador não está querendo mudar a natureza humana, certo? O conservadorismo tenta compreender, em primeiro lugar, como as sociedades funcionam, e ele tenta criar o espaço necessário para que sejam bem-sucedidas ao funcionar, certo? Então, é, a sociedade humana é plural, como nós falamos, ela é diversa. Não existe uma mente capaz, assim, prodigiosa, né, para estabelecer aquilo que seria o ideal, né, para a sociedade. Isso sequer existe, né? O que é o ideal aqui no Brasil certamente não será o ideal lá na Grã-Bretanha e nem lá na Tanzânia. Então, é muito melhor nós tentarmos compreender como que a sociedade funciona e, a partir dali, criar o espaço necessário para que ela funcione bem, né? Aqueles que queriam criar sociedades ideais, sociedades utópicas, né, um mundo perfeito, acabaram deixando um rastro de dezenas de milhões de mortes aí ao longo da história, particularmente século XX, início do século XXI, né? Nós temos aí regimes extremamente sanguinários, como os regimes comunistas, né? Estão aqui no topo da lista, né? Temos o Joseph Stalin, União Soviética, 23 milhões de mortes ali. Mao Zedong na China, ou Mao Tse-tung, né? Quase 80 milhões de mortes. O Adolf Hitler e tantos outros, né? Desses regimes aqui, nós temos, por exemplo, o regime norte-coreano, do Kim Il-sung, né? Que foi fundado por ele, atualmente o neto dele, o Kim Jong-il. Kim Jong-un, melhor dizendo, ainda está ali no poder. É uma aristocracia, né, ou uma monarquia, vamos dizer assim, comunista, né? Então, regimes sanguinários assim ainda estão em vigor em pleno século XXI, certo? Conservadorismo significa encontrar o que você ama e agir para proteger isso. Alternativa é encontrar o que você odeia e tentar destruir. Certamente a primeira alternativa é um modo de viver melhor do que a segunda, certo? Então, o conservador não é alguém que se vê assim como parte de um grupo, de uma claque, né? Não é nada disso. Nós, conservadores, apenas nos apegamos àquilo que nós amamos, né? Família, propriedade, a liberdade, a religião, aos costumes, e daí por diante, a pátria, né? E, naturalmente, o conservadorismo vai aflorar mais quando esses valores, isso tudo que nós amamos, né, for ameaçado. Então, por que que se fala tanto em conservadorismo hoje no Brasil? Porque todos esses valores, esses princípios estão sendo fortemente ameaçados, certo? Não sei se vocês sabem, mas o Karl Marx e o Friedrich Engels, né, autores do Manifesto Comunista, eles não queriam destruir apenas a propriedade privada. Você pode ler o Manifesto Comunista e você vai identificar lá que eles queriam destruir, além da propriedade privada, a família, né? A família tradicional, como nós entendemos, né? Pai, mãe, filhos. A religião, né? Que o Marx, em uma outra obra, chamou de o ópio do povo. As nacionalidades, né? As diferenças aí nacionais, o Estado-nação, enfim, e também a liberdade, né? Tudo isso eles pretendiam destruir, né? E naturalmente o conservador vai se levantar contra tudo isso, ok? Então está aí, né? As mulheres empoderadas, as mulheres de verdade, protegem os bebês, né? Elas se apegam à família, as mulheres e os homens, enfim, todos que se identificam com o conservadorismo aí têm coisas muito preciosas, né? A protegerem, a defenderem, tá certo? Quanto que os comunistas, eles sabem muito bem, muito claramente aquilo que querem destruir, né? E devotam as suas vidas à destruição dessas coisas, né? Nós temos aqui a estátua do Borba Gato, né? Incendiada aí uns anos atrás por um desses grupos, Bandeirante Borba Gato, né?
que sequer era um caçador de índios, né? Isso aí é uma outra história. Mas você vê até que ponto vai a ignorância das pessoas, né? O desconhecimento, a estupidez, certo? Então você pode passar aí a sua vida inteira, né, querendo destruir a burguesia, o patriarcado, isso, aquilo, outro, ou você pode se apegar àquilo que você ama, né? E, e se identificar com isso, certo? O conservador, então, ele vai preferir o familiar ao desconhecido. Ele prefere o que já foi testado ao não provado. Os fatos ao misterioso. Ele vai preferir aquilo que é real ao que é possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, o riso, a satisfação, o prazer do presente, a felicidade utópica. Né? Então, o comunismo ele sempre fica projetando para o futuro a felicidade. O conservador prefere viver felicidade hoje, com a sua família, na sua igreja, sua comunidade, certo? Bem, eu vou pular um pouquinho aqui essa parte aqui do Hegel, tá? Quando nós falamos em família e sociedade civil, né, nós lembramos que os seres humanos são responsáveis uns pelos outros, são vinculados por associações de responsabilidade mútua, certo? Essa realização é encontrada na família e na vida da sociedade civil. Aqui bem perto aqui de onde eu moro, né, surgiu essa experiência aí que vocês estão vendo, da horta comunitária, num terreno que era usado como lixão, né, no terreno baldio. Os moradores se uniram, limparam esse terreno e fundaram uma horta comunitária. Então, olha que coisa interessante, né? Olha a alegria, a felicidade dessas pessoas na foto, né? Elas estão contentes, elas criaram algo, elas construíram algo, né? Deixaram um legado ali para a comunidade. É algo certamente muito mais satisfatório do que ir queimar uma estátua, né? Ou cometer qualquer outro atentado aí em nome de uma causa, de uma ideologia. Conservadorismo, então, é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. A tendência natural aí do universo é a entropia, é a degradação. Se as coisas forem deixadas por conta própria, elas vão caminhar para a destruição. Isso a gente aprende até na física, né? Então, o conservador ele vai procurar proteger as coisas aí que ele ama contra a decadência, certo? A nossa existência enquanto cidadãos, ela é possível graças aos vínculos afetivos duradouros às coisas que nos são caras, né? Como é o caso aí da família. Somos construtores de lares, certo? E aí, quando pensamos na livre associação, ela é necessária, né? Porque nenhum homem é uma ilha, mas também porque os valores intrínsecos surgem a partir da cooperação social, né? Olha o caso dessa jovem aí, né? A história dela foi noticiada em 2021. Ela entrou na formatura com uma enxada, porque o pai dela, né, sendo um trabalhador braçal ali, um pedreiro, salvo engano, algo assim, trabalhou duro, né, para que ela se formasse em medicina. Então, é desse vínculo que nós estamos falando. São vínculos poderosos, né, que mesmo as sociedades mais tirânicas não conseguiram exterminar, né? Os vínculos familiares, os vínculos de fé, né, que ensejam o quê? Relações de amor, de respeito, responsabilidade, são valores que crescem de baixo para cima. Eles não são impostos pelo Estado, por alguma estrutura que está acima do indivíduo, ok? Aquilo que importa nos vem por meio de esforços para construí-lo e raramente ou nunca de cima, tá? Então, o Estado cria tanto riqueza quanto o carrapato cria sangue, né? Bem, aquilo que realmente importa é construído por meio de muito esforço, né? Vem de baixo para cima. O afeto humano, então, é a matéria-prima a partir da qual construímos essas associações duradouras, né? Quando nós pensamos nessas associações, são muitas, né? Escoteiros, desbravadores, sociedades aí voltadas para pesca, motoclubes, né? São sociedades, são organizações da sociedade civil, certo?
Aqueles que acreditam que a sociedade civil deve ser dirigida por aqueles que sabem mais, as enxergam com desconfiança. Então, todas as sociedades tirânicas, lá no nazismo, no comunismo, fascismo, procuraram esmagar as organizações da sociedade civil. Sempre as viram com desconfiança, porque elas brotam do indivíduo, brotam da sociedade. Veja, por exemplo, o belo trabalho que os alcoólicos anônimos fazem, né? E não são organizações, os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, elas não são ligadas ao governo, a um partido, né? São iniciativas individuais de apoio mútuo, né? Para libertar as pessoas dos vícios, certo? Lá no leste europeu, né, na União Soviética, então, as ditaduras, os regimes comunistas lá procuraram destruir essas associações civis. Foi o caso, por exemplo, lá na Hungria, né? 5.000 dessas associações foram fechadas ali no período de um ano apenas, né? Pelo ministro János Kadar, né? Sob o comunismo, toda caridade privada foi declarada ilegal. O que é a caridade privada? É você ver que tem alguém passando fome ali na sua vizinhança e ir lá se unir com algumas pessoas e ajudar essa pessoa, dar uma cesta básica, um auxílio, as igrejas, as ONGs, né? Então, o comunismo é tão autoritário que ele vê isso com maus olhos, ele procura acabar com isso, né? Ou seja, ele tem que monopolizar, inclusive, a caridade. Aquele discurso, não, temos que esperar lá a assistência social do Estado, do município, para resolver o problema aí da pobreza, da miséria de alguém aí na nossa família, na nossa vizinhança. E assim nós vamos terceirizando a caridade, algo que deveria partir da gente, né? Deveria ser uma iniciativa individual. Quando você acredita que uma organização aí do Estado, enfim, vai resolver um problema como esse, você se ilude, porque muito dos recursos, né, que deveriam ser usados para a caridade acabam sendo consumidos pela própria burocracia. Então, seria muito mais efetivo se quem está próximo de quem sofreu uma tragédia familiar, quem sofreu ali, quem está no desemprego, passando fome, doente, etc., se as pessoas mais próximas ajudassem essa pessoa, que aí todo o recurso seria usado diretamente para amenizar ali o sofrimento daquele indivíduo e não se perderia aí no meio do caminho de uma burocracia do Estado, né? Existem ONGs aí, né, que se perverteram pelo meio do caminho, né, que inicialmente eram organizações aí da sociedade civil, com belo papel, enfim, mas acabaram se perdendo pelo meio do caminho, como Greenpeace e outras mais, que consomem grande parte daquilo que é doado para elas com a sua própria burocracia, certo? Então, o comunismo é típico dele, né, dos regimes totalitários, controlar aí a sociedade civil. A sociedade civil, então, ela é absorvida pelo glorioso empreendimento do progresso. O Estado ou partido conduz todos os cidadãos em uma direção. Tudo é reduzido aos meios. Os fins da vida humana se recolhem na privacidade e na escuridão, certo? É, Num regime totalitário, não existe distinção entre sociedade civil, governo e Estado. Na verdade, tudo é uma coisa só. É o Estado-partido, né? É um partido que controla o Estado, que absorve ali a sociedade civil, que absorve todas as iniciativas individuais, tudo é controlado, então, por esse partido único aí, tá? É claro que é necessário estabelecer certos limites para a associação, né? É, Algumas associações podem ser complicadas, né? Como é o caso aí do Bohemian Grove, uma sociedade aí secreta, né? Foi fundada ainda no século XIX, lá nos Estados Unidos. Indivíduos aí muito ricos que fazem parte dela e fazem lá um sacrifício para uma coruja, né? De pedra, enfim. Uma coisa muito medonha. Estaria no plano da teoria de conspiração se não fosse o Alex Jones, no ano 2000, ter se infiltrado lá e ter filmado todo esse ritual aí, a cremação de Carrie, né? Aparentemente é um boneco que é dedicado ali
a coruja, mas ninguém sabe com certeza, né? Tudo que acontece ali, tá certo? A livre associação implica a formação de instituições duradouras fora do controle do Estado. Então, por exemplo, uma igreja, né? Vocês estão vendo aqui essa bela imagem. Uma igreja, para ser propriamente uma igreja, ela tem que estar fora do alcance do Estado. Ela não pode se misturar com o Estado, senão ela vai ser simplesmente um braço do Estado e deixa de ser uma igreja, certo? Existe uma tensão entre liberdade e igualdade, né? Que é mais nítida do que qualquer outra área, né? A sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade terminará sem igualdade e sem liberdade. Milton Friedman já alertava para isso, né? Então, os conservadores, via de regra, enfatizam mais a liberdade do que a igualdade, ao passo que os comunistas vão enfatizar mais a igualdade do que a liberdade. Os comunistas vão preferir uma sociedade mais igualitária, ainda que isso implique igualdade na pobreza e que isso implique menos liberdade, ok? A livre associação pressupõe discriminação, tá? Aqui é um exemplo de uma iniciativa aí que eu fiz parte, uma associação de moradores que criamos aqui no centro de Vitória, que tem em seu estatuto, tá? A defesa dos valores familiares, da moral judaico-cristã, da liberdade do cidadão escolher o melhor para a sua família. Então, é uma associação claramente conservadora, abertamente conservadora, então, é claro que ela vai discriminar quem não é conservador. Quem não é conservador, que procure a outra associação que já existe aqui no bairro, ou que crie sua própria associação. A defesa da não discriminação pressupõe o controle hierárquico descendente. Ok? É, Como escolher, então, o meio termo, né? Para os libertários, ninguém tem esse direito, tá? É uma verdade parcial. É claro que discriminações baseadas na etnia, baseada na cor da pele, religião, sexo, não devem ser aceitas, né? Essas discriminações. Temos aqui, por exemplo, lá no Texas, né? Início do século XX, placas que eram colocadas na entrada das lojas dizendo que negros, cachorros e mexicanos não deveriam entrar, né? Isso aqui é o cúmulo da discriminação, não faz o menor sentido e o conservador não vai aceitar um tipo de discriminação assim, tá? Ah, ok, bem. Aí nós temos movimentos pelos direitos civis, né? Como o do Martin Luther King Jr., né? E aí nós temos um exemplo, né? Que discordamos aí frontalmente, o que tem acontecido na Europa, né? A Igreja Católica não pode mais conduzir agências para adoção para crianças, né? Então, a Igreja Católica não está mais à frente assim desses centros de adoção, porque a União Europeia entendeu que protocolos ligados à aceitação da homossexualidade no direito europeu impediriam, então, a Igreja Católica de atuar nessa área. Agora, um outro exemplo ainda mais assim chocante, talvez, né, de autoritarismo, tem a ver com os clubes masculinos, né? Uma tradição lá nos Estados Unidos, enfim, homens que depois do trabalho se reuniam para jogar, para beber, enfim. E isso foi proibido, porque as feministas diziam que se tratava ali de algo discriminatório, de fato, não é discriminação, porque mulheres não poderiam fazer parte dessas associações, mas que então as mulheres seriam prejudicadas na carreira, né, nos negócios devido às decisões tomadas ali, ok? Então os clubes exclusivamente masculinos foram proibidos nos Estados Unidos. Isso é um ataque radical contra a livre associação. As mulheres são livres para terem as associações delas, o público LGBT, enfim. Então, é algo que nós, conservadores, não aceitamos, ok? Temos o caso aqui das independent schools, né? Na prática, escolas particulares lá do Reino Unido, né? Que também tem sido alvo aí do ataque, né? Da perseguição aí dos progressistas, ok?
Mas não adianta, os pais vão arrumar uma forma de educar os filhos como querem, como entendem ser melhor de algum modo, ok? Não adianta tentar proibir, perseguir a iniciativa privada, as escolas privadas, que isso não vai dar certo. É claro que ninguém é a favor, né, de que crianças sofram bullying, né, devido à sua condição social. Que medidas devem ser tomadas aí para amenizar, né, qualquer tipo de sofrimento que possa se causar das crianças, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Mas também não dá para proibir a escola particular, né? E aí nós temos ali na época da pandemia uma discrepância muito grande, né, entre as condições ali de alunos, né, que viam já a universidade ali no horizonte, devido às suas condições, ao seu acesso à internet, enfim, ao passo que crianças pobres, enfim, sofreram bastante com essa situação toda. Então, a resposta, uma é afirmar que a discriminação só é inaceitável se for, de alguma maneira, injustificada, ok? Nós temos aqui, né, um exemplo de como a ideologia pode corromper profundamente a educação. Já que estamos falando aí de educação, né, em Cuba, a saudação a Che Guevara, ali, um sistema educacional, desde o nível elementar até o nível superior, totalmente dominado pelo marxismo, certo? É um mito, tá? Que a educação de Cuba é assim um sucesso, né? Conseguiram alfabetizar aí grande parte da população. Na verdade, os índices de alfabetização já eram bastante elevados em Cuba antes da Revolução. Cuba era um país próspero, né, para os padrões da América Latina, evidentemente. Hoje é um país miserável. Não há praticamente inovação em Cuba. O sistema de saúde é muito ruim, ao contrário do que dizem. Mais recentemente, vocês podem buscar notícias, o problema da fome voltou a assolar a ilha, tá certo? Então, muitos conservadores hoje já defendem uma separação entre a escola e o Estado. Não apenas uma separação entre igreja e Estado, mas uma separação entre a escola e o Estado. Aí, como fazer com aqueles mais pobres, né, que não vão conseguir pagar a escola particular? Alguns defendem o sistema de vouchers, né? O Estado dá vouchers para que o pai escolha a escola particular que ele queira matricular ali o seu filho. Isso é uma discussão que a gente pode fazer num outro momento, certo? É, Quando a gente pensa em conversação e valor, né, existem três espécies de amizade e de conversação. A de utilidade, prazer e virtude, Aristóteles já defendia isso, ok? A livre associação é a raiz da sociedade civil, somente deve ser valorizada se também for uma fonte de valor. Nós temos aí o caso da Cristolândia, que atua inclusive aqui no centro de Vitória, um sucesso também na recuperação de pessoas que estão na dependência química, né? Temos a visão conservadora do Exército, né? O Exército que ultimamente tem sido aí muito criticado, o Exército brasileiro, né? Muito criticado por conservadores que esperavam aí uma outra atitude do Exército aí na sociedade, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas o Exército expressa de modo independente a ordem civil existente, ok? É ele que assegura, com todas as suas falhas, problemas, ele que assegura uma ordem civil, é, impede, em última análise, o caos, a invasão, a dissolução das instituições da nossa sociedade, ok? Nós temos aí o exemplo americano, né? Vale a pena ver a luta dos americanos, a Revolução Americana, né? A defesa da sua sociedade contra uma metrópole que estava se tornando cada vez mais opressiva, né? A própria história do hino nacional americano, né? Que diz respeito aí à bandeira, né? Do país que continua lá erguida, tremulando contra os ataques britânicos, né? E temos uma outra visão do exército, né? Que é uma visão agressiva, né? Militarista, né, que acaba se estendendo pela sociedade, a sociedade se torna fechada, opressiva, né, os regimes totalitários que acabaram também usando o exército, né, como um instrumento de poder do Estado, não fazendo aquela separação que eu comentei
anteriormente, né, entre o Estado, o governo e o partido, né, misturaram tudo isso e tornaram o Exército, então, um instrumento de uma ideologia, de um partido-Estado. Caso aí, por exemplo, do nazismo, né? Temos exemplos mais recentes, né, de países que têm regimes opressivos ou mesmo totalitários, né? Temos aqui os soldados russos, né, invadindo lá a Ucrânia. Ok. A visão conservadora da polícia é parecida também, né? Os conservadores entendem a polícia como uma parceira, uma aliada da sociedade e nunca uma instituição que vai oprimir, que vai perseguir, certo? Em outro momento a gente pode aprofundar um pouco mais isso, ok? Alguns documentários aí, Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, e O Fim da Beleza, uma produção aí original da plataforma Brasil Paralelo, certo? A bibliografia aí que nós nos baseamos, Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, Conservadorismo, um convite à grande tradição. Temos também o livro do Ben Shapiro, O Lado Certo da História, como a razão e o propósito tornaram o Ocidente grande, né? Livros, como vocês podem ver, foram traduzidos aqui no Brasil nos últimos anos, devido a essa nova onda conservadora, esse interesse, né, pelo conservadorismo. Tem um outro livro que eu quero aqui até mostrar para vocês, tá? Todo mundo que se interessa aí pelo conservadorismo devia ler. É um livrinho pequeno, tá? Do João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários, tá? Para vocês verem, né, como o conservadorismo não é um bloco monolítico, né? Como existe aí uma diversidade muito grande no espectro do pensamento conservador, o que que acontece? Existe aí uma pequena divergência entre o João Pereira Coutinho e o Russell Kirk. O João Pereira Coutinho entende que o conservadorismo é sim uma ideologia, certo? Tudo bem, uma ideologia que vai emergir mais, como eu falei, quando os valores conservadores são ameaçados, certo? Ao passo que o Russell Kirk rejeita, ele fala que não, que o conservadorismo é a rejeição das ideologias, ok? Então vale a pena ler, conhecer essas visões aí, divergentes, né, em alguns pontos, mas vão concordar no essencial, que foi aquilo que nós apresentamos aqui, e que, como eu falei, no próximo encontro vamos continuar tratando, né, dos 10 princípios conservadores, quando nós poderemos aprofundar um pouco mais as ideias conservadoras, né, na visão do Russell Kirk, certo? Fica aí o convite para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, curta e compartilhe esse vídeo. Um abraço, até a próxima.